pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal da EgoLab. Hoje eu trouxe mais um conceito para complementar outros vídeos introdutórios da psicanálise. Nós vamos falar sobre o conceito de foraclusão. Para introduzir esse vídeo, então, eu já vou pegar a ajuda aqui do Dicionário da Psicanálise, da Elizabeth Roudinesco e do Michel Plum, e vamos ver o que eles trazem desse conceito. Um conceito forjado por Jacques Lacan para designar um mecanismo específico da psicose, através do qual se produz a rejeição de um significante fundamental para fora do universo simbólico do sujeito. Quando essa rejeição se produz, o significante é foracluído, não é integrado no inconsciente, como no recalque, e retorna sob a forma alucinatória no real do sujeito. No Brasil também se usam forclusão, repúdio, rejeição e preclusão. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que esse conceito quer dizer. Então, como ali diz, a foraclusão é um mecanismo de defesa exclusivo das psicoses. Na neurose, a gente tem um mecanismo de recalcamento. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, inclusive faço uma diferenciação entre a diferença de recalcamento e repressão. Vou deixar o card aqui para vocês. A palavra utilizada pelo Freud para falar desse mecanismo foi Verwerfung, que na sua tradução foram utilizadas as palavras rejeição, repúdio, e nas traduções francesas foram utilizados supressão e corte. O Lacan, em julho de 1956, utiliza pela primeira vez o termo foraclusão, que foi no final do seu seminário sobre as psicoses. Mas antes da gente entrar nas questões lacanianas do conceito, eu acho importante a gente entender o que Freud já dizia sobre isso nos seus estudos. Então, desde o início, desde os seus primeiros textos, Freud destaca que diferentes doenças mentais têm diferentes formas de defesa do eu. Então, ele já tinha essa noção até mesmo antes do conceito, de trazer o conceito de recalcamento. Então, para nos ajudar, eu vou usar o livro aqui, que depois eu vou deixar essas referências bibliográficas na descrição para vocês. 7 lições sobre os conceitos cruciais da psicanálise, do Nasio. Ele traz um capítulo específico sobre foraclusão. Eu vou pegar apenas um trecho aqui para a gente poder elaborar e entender o que ele traz. Então, tratando dessa questão da neurose, da psicose, das diferenças, ele traz assim, ó, na totalidade dos casos, quer se trate ou de uma neurose ou de uma psicose, estamos diante da incapacidade do eu de se defender contra o perigo de uma representação psíquica intolerável. Então, quer dizer, esses mecanismos de defesa, eles servem para que a gente suporte essa representação intolerável que a gente não suporta ver. A representação que ameaça o eu é intolerável porque diz respeito a um fragmento de realidade excessivamente investido ligado à experiência da castração, o que constitui um perigo para o eu, e com efeito o ressurgimento iminente sobre a forma de uma ideia inconsciente da experiência dolorosa da castração. Então, tanto na neurose quanto na psicose, a constituição da defesa se dá a partir da questão da castração. Porém, cada um vai ver de formas diferentes e a gente já vai entender. Mas eu fiz um vídeo específico sobre o complexo de castração, vou deixar o link aqui para vocês. É até interessante assistir esse vídeo antes para que vocês consigam entender melhor aí o desdobramento do conceito de foraclusão. Então, se tratando do complexo de castração, pensando na neurose, a criança ela se depara então com a diferença anatômica dos sexos, né? E começa então a ter medo de perder o seu próprio órgão, né? Se tratando na questão dos meninos. No vídeo eu explico para vocês, no vídeo anterior sobre castração, eu explico a diferença entre como funciona cada um desses mecanismos para meninos e meninas. Mas para ficar fácil de eu explicar aqui no vídeo, então na neurose, com medo da castração, a criança abdica o amor materno e recalca esse amor. Então, quer dizer, aí se estrutura o inconsciente, a partir de um desejo eminente da criança, para não perder, para não ser castrada, ela abdica desse amor e o recalca. E instaurada a neurose, as defesas elas são mais flexíveis, porque esse conteúdo interno recalcado, a partir dos elementos simbólicos, eles vão sendo transferidos, modificados. Então, há uma forma de funcionamento psíquico mais leve. Nas psicoses, existe um mecanismo de defesa mais enérgico, não tão flexível. Existe um repúdio ou uma abolição desse momento da castração. Então, é como se esse momento nem
tivesse acontecido. Então, quer dizer, a criança tá lá fusionada com a sua mãe e ela e não o terceiro castrador, o terceiro elemento nem aparece, né? E se aparece, a criança faz questão de abolir isso da memória. Ela não recalca, ela simplesmente tira isso como não existente. Então, a foraclusão é esse nome que a psicanálise dá para essa não inscrição da castração no inconsciente. Então, não existe essa inscrição, não existe esse elemento. Existe o fantasma, mas não existe o fantasma até porque quando o psicótico se depara com eventos ameaçadores na sua realidade, o psiquismo elabora seus mecanismos de defesa. Então, quer dizer, não é que não existe a castração, existe, porém ela não está recalcada e simbolizada. E o psiquismo encontra outras formas de se defender, que é através do retorno alucinatório. Então, a pessoa não consegue se deparar com aquilo e o próprio psiquismo, sua defesa faz com que ele alucine aquilo e não enxergue aquilo da forma da realidade. Então, explicando de outra forma, é como se a criança, que futuramente vai ter uma estrutura psicótica, não houvesse vivenciado esse mito, primeiro, da universalidade do pênis, né, que todas as crianças acham que todas as crianças têm pênis, e depois se deparar com a castração da mãe. Então, é como se a criança nem percebesse isso, nem visse isso, isso não fosse uma questão para essa criança. Então, agora, para a gente entrar na questão do conceito lacaniano, um pouco diferente do que o Freud traz, o Lacan traz a questão do nome do pai, né, que é uma função paterna. Diferente do Freud, que ficou muito na questão do pai biológico, do pai presente, daquele terceiro castrador realmente, que seria o terceiro elemento numa família nuclear, o Lacan traz como nome do pai uma questão de uma função simbólica. Então, para entender o conceito de foraclusão, é importante a gente entender também esse conceito que o Lacan traz. O conceito do nome do pai é como se fosse uma função simbólica. E outra questão que o Lacan traz é que não só como Freud trazia essa dependência da criança com a mãe, o Lacan também traz que essa dependência é uma via dupla. Pode ser a criança querendo e apenas desejando aquela mãe, alienada essa mãe, mas também a mãe estando alienada com essa criança. Então, ele fala que esse terceiro que aparece para fazer essa ruptura é uma pessoa que separa essa mãe da criança também, não só a criança da mãe. Ele faz inclusive uma analogia como a mãe sendo um crocodilo e a criança estando dentro da boca do crocodilo e o terceiro tendo que vir salvar essa criança de dentro da boca do crocodilo, porque a qualquer momento essa boca pode fechar e a criança se alienar então na psicose. Então, para a gente fechar o nosso vídeo e para trazer esse conceito, eu vou usar então o livro do Bruce Fink, Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, o que ele traz sobre a questão da função paterna. Então, é aquele que proíbe, impede, frustra e protege. Em síntese, como aquele que dita a lei em casa, dizendo à mãe e ao filho o que é e o que não é permitido. E lendo isso agora eu me lembrei uma questão, eu tenho um filho de 4 anos e uma vez o meu marido pegou e falou assim, nossa, tá muito chato, tu fica fazendo essas vozinhas, já tá demais. Quando ele falou aquilo, eu falei, olha aí o terceiro castrador, né, rompendo esse vínculo com a mãe. Então, essa função paterna faz com que essa mãe também vá se desvinculando desse filho, que muitas vezes o Lacan dá uma importância muito maior para a questão do fusionamento materno com a criança do que o oposto, porque é a mãe que decide fazer esse rompimento. E é aí que traz a questão do conceito de função paterna que eu já vou trazer para vocês. Então ele diz assim, a função paterna é uma função simbólica e pode ser igualmente eficaz quando o pai acha-se temporariamente ausente ou até quando está presente. Então ele traz alguns exemplos de falas maternas que podem fazer essa simbolização do nome do pai. Então ele diz assim, quando a mãe diz, o que o seu pai acharia disso? O seu pai não gostaria nem um pouquinho disso. Principalmente nesses casos que vemos o funcionamento do pai como parte da fala, então parte da fala da mãe, né? Isso é como um elemento do discurso materno.
Então, pelo nome pai, na medida em que a mãe se refere a ele como uma autoridade que está além dela. Então, quer dizer, a mãe está dizendo que existe uma lei além dela. Porém, não necessariamente precisa ser o pai. Pode ser qualquer elemento do discurso materno que faz com que haja essa separação entre os dois. Então, ele traz que o discurso materno pode fazer a função paterna. Porém, também esse discurso materno pode fazer o efeito contrário, né? O efeito da alienação, da foraclusão mesmo. Então, a mãe diz, a mãe pode solapar a posição do marido ao dizer constantemente ao filho: não vamos contar isso para o seu pai. Ou o seu pai não sabe do que está falando, tipo, tirando a autoridade do discurso paterno. E ao desobedecer todas as suas ordens, assim que ele vira as costas. Então, com isso, a função paterna pode nunca se tornar atuante. Então, quer dizer, às vezes pode ter um pai biológico lá, mas a mãe não dá lugar para esse pai. E daí a criança também não identifica a lei. Porém, também pode acontecer de uma mãe que o marido faleceu e criou o filho sozinho sempre, e o discurso pode manter esse pai vivo, por exemplo, dizendo: se o teu pai estivesse vivo, ele não gostaria nada disso que você está fazendo, né? Ah, se teu pai tá vendo lá de cima, né? Então, colocando sempre essa autoridade entre um e outro. Então, pessoal, pra gente concluir esse vídeo, a gente entende que a foraclusão é esse terceiro elemento que não aparece para separar esse fusionamento mãe-criança, e não necessariamente a ausência ou presença de um pai biológico vai fazer com que, por exemplo, na clínica a gente consiga fazer um diagnóstico de qual estrutura se enquadra. Ah, teve pai a vida inteira, estava dentro de casa, então quer dizer, possivelmente é uma neurose. Ou nunca teve pai, o pai nunca apareceu, é uma psicose. Isso não é suficiente para que a gente faça um diagnóstico clínico. Claro que são elementos importantes, mas não são elementos fundamentais. A gente precisa saber como que era esse discurso materno, que esse que foi a grande questão que o Lacan traz, então, como contribuição de uma evolução desse conceito da foraclusão, que é o discurso materno tem um poder desse terceiro castrador. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Aproveite aí para ajudar o nosso canal. Curtam, compartilhem, se inscrevam quem ainda não é inscrito e até uma próxima oportunidade.